A segunda rodada da Copa do Mundo terminou após um fim de semana no formato sprint que foi muito mais revelador, onde cada carro está em relação ao início da temporada e o que podemos esperar nas próximas corridas. Mas nesta ocasião tivemos um grande prêmio marcado pela alta degradação, o cuidado com os pneus, mas que, em linhas gerais, se sentiu muito mais plana em relação ao que vimos uma semana atrás no circuito de Melbourne. No final deixamos a China com sensações muito mais claras de onde cada equipe está em relação aos seus diferentes ritmos, mas com uma corrida bastante plana em muitos aspectos. Mas onde, ainda assim, é o nosso momento de resumir o melhor que esta nova rodada do Campeonato Mundial de Fórmula 1 nos deixou. O número 2, o Grande Prêmio da China. Como mencionei, neste fim de semana, tivemos o primeiro sprint do ano. E como um mini resumo do mesmo, Hamilton fez a pole position, com Verstappen em segundo e Piastri em terceiro. Na primeira volta, Norris errou e caiu do sexto para o nono lugar. Depois disso, o mais relevante foi Norris, que recuperou uma posição com a Stroll. Piastri ultrapassou Verstappen e recuperou o segundo lugar. Quem estava sofrendo com pneus? A do Jean, destruindo a corrida de Gabriel Bortoleto ao colidir com ele, e Lawson continuando mais lento que minha avó em sua cadeira de rodas. Com uma excelente gestão, Hamilton conseguiu vencer o sprint com Oscar Piastri, segundo, e Max Verstappen terceiro, fechando assim as 3 primeiras posições desta mini competição. Agora, após isso, teríamos a corrida principal. Apesar do início ruim da McLaren no fim de semana, eles se lembraram de que são os favoritos de 2025. E nesta ocasião, Oscar Piastri levou a pole position, com uma volta soberba que garantia a sua primeira pole da carreira. No entanto, Russell se colocou na segunda posição, surpreendendo Lando Norris, que durante todo o fim de semana parecia ter problemas para domar seu MCL39, e largará na terceira posição neste grande prêmio. Portanto, no domingo ficaríamos com a dúvida se Oscar Piastri poderia defender sua primeira posição ou se teríamos algumas surpresas em termos de desempenho. E falando de surpresas, Lawson, de quem ninguém esperava, não fez nada. Ele se classificou em último e teria que sair do pit lane porque a equipe tentaria mudar o setup dele. Vamos ver se isso o deixaria mais confortável com o carro. Essa foi a única surpresa do dia. E com tudo preparado, os carros se alinharam na grade de partida e uma vez lá, as luzes do semáforo se apagariam. E com isso começaria o Grande Prêmio da China. Russell larga melhor que Piastri na largada, mas o australiano o encurralou na curva 1, dando-lhe um ângulo menor na próxima curva. E com isso, ele entrou mais devagar, o que acabou afetando. E isso permitiu que Norris entrasse pelo exterior e tirasse a segunda posição da corrida. No início, também vimos Leclerc quase cometendo um crime contra a Itália inteira. Ao tentar se infiltrar na segunda curva, acerta Lewis Hamilton. Por milagre, não provocou-lhe uma dupla desistência, mas danificou sua asa dianteira sem grande impacto no desempenho do monoposto. Verstappen largou mal, perdendo posições, mas no geral a largada foi tranquila. Na quarta volta deste grande prêmio, Alonso ficou de fora por um problema de freios, gerando seu segundo did not finish da temporada. E a partir deste ponto, como com o novo asfalto, as equipes estavam encontrando muita degradação, principalmente com o primeiro turno de condução com o pneu médio. Rapidamente a corrida se estabilizou e todo este primeiro stint não teve nada relevante em si. Como mencionei no início, as equipes focavam demais em gestão, e não foi até a volta 11 que vimos as primeiras paradas de alguns pilotos, como Dujan, Tsunoda e Antonelli. Os líderes começariam a parar a partir da volta 14. Hamilton entrou nos boxes nessa volta. Na 15 entrou Piastri e Russell buscando o undercut contra Norris, e quando este para na volta 16, sai atrás de George Russell, tornando efetiva a manobra de undercut da equipe Mercedes. No entanto, o prazer durou pouco, pois Norris não levou mais de 2 voltas. Recuperar a posição com uma soberba manobra na curva número 1, capturando o interior e recuperando o segundo lugar, deixando Russell em terceiro novamente. Apesar de serem posições virtuais, na pista eles ocupavam o terceiro e quarto lugares, pois Albon ainda não havia feito sua parada nos boxes. Diferente da corrida sprint, Hamilton não tinha o mesmo ritmo desta vez, Leclerc pressionava com muito mais velocidade por várias voltas. No final, a Ferrari pediu que a Inter trocasse as posições, pois Leclerc estava mais rápido na pista. Ele enxergava isso como uma chance de alcançar Joe Russell e tomar seu lugar no pódio. E de fato, Leclerc conseguiu se aproximar nas voltas seguintes, mas não conseguiu fazer absolutamente nada para tirar a posição dele. E Hamilton acabou até se distanciando de seu companheiro de equipe.
Dos poucos pilotos que prolongaram sua extinção neste início foram Alex Albon e Oliver Behrman, que pararam muito mais tarde do que o resto de seus rivais para tentar ir a uma única detenção. Albon, com a estratégia, parou até a volta 20, garantindo um segundo stint com pneus duros, mais confortável que seus rivais. Oliver Behrman, por sua vez, tinha o pneu duro e podia aguentar um pouco mais na pista. Neste ponto, a maioria das equipes percebeu que, apesar da alta degradação, ir para uma parada era uma ideia viável. E muitos começaram a fazer muito trabalho de gestão de pneus para poder completar a corrida com essa única parada nos boxes, deixando a corrida ainda mais linear daqui em diante, mais do que já era. O mais relevante foi a ótima ultrapassagem de Esteban Ocon Antonelli, pela 9ª posição. E Behrman pressionando Stroll, que conseguiu resistir até a volta 37 para trocar de pneus do duro para o médio. E a partir daí, começou a dança mórbida que o britânico daria a metade do grid. Bem, pelo menos a segunda metade do grid. Mas justamente nessa janela de voltas, também seria ativada a segunda janela de paradas nos boxes desta corrida. Embora sem saber, muitas equipes arruinariam aqui seus pilotos e suas corridas completamente com essa segunda parada. Por exemplo, os Racing Bulls, onde ambos os carros fizeram sua segunda parada. Lawson, que fez paradas precoces, embora na pista não estivesse fazendo nada de fato. Lance Stroll e Lewis Hamilton também fizeram uma segunda parada, mas logo perceberam que a única parada, ou seja, apenas uma parada nos boxes, era a estratégia ideal para esta corrida. Por quê? Com exceção de Hamilton, todos os pilotos que apostaram na segunda parada e que estavam em posições pontuáveis acabaram perdendo, sem chance de voltar a lutar para se colocar. Todos com exceção de Oliver Behrman, que ao ritmo de Bela Cial estava ultrapassando o resto dos pilotos. Ele ultrapassou Liam Lawson, fez o mesmo com Carlos Sainz e Gasly e conseguiu avançar tanto no grid que conseguiu se colocar em 10º com um incrível arsenal cheio para fazer ultrapassagens. A Haas deu uma aula magistral em ritmo e estratégia, pois até aquele momento, Ocon estava em 7º lugar, fazendo também a única parada funcionar e mostrando um ritmo muito bom, onde Antonelli não conseguiu se aproximar para ameaçar essa posição. Mas justamente com esta segunda janela de paradas, onde a maioria das equipes não entrou nos boxes, nos deixou um top 10 quase imutável até este ponto. Na busca para chegar ao final da competição com apenas uma parada, estavam mais focados em cuidar dos pneus do que em buscar uma melhor posição. Os pilotos que fizeram 2 paradas se enredaram com os do grupo intermediário. Tsunoda, que fazia uma ótima corrida até a segunda parada, teve seu grande prêmio arruinado quando sua asa dianteira foi destruída, sem ter nenhum tipo de contato. Teria sido algum erro na construção? Neste mesmo grupo do fundo estava Jack Doohan, que hoje pediu aos gritos para ser expulso do alpinismo, pois o colocaram lá, 10 segundos por ter jogado Isaac Hayar para fora da pista. Nas várias tentativas do francês de ultrapassá-lo, Doohan continuou se movendo nas freadas. E provavelmente ele será novamente penalizado por isso. Portanto, termina um fim de semana sem ritmo, com um final desastroso e com muito mais pressão sobre sua cabeça. Max Verstappen encontrou ritmo no final da competição e começou a reduzir o tempo em relação a Charles Leclerc. Ao alcançá-lo na volta 53, ao alcançar o Drag Reduction System, ele tenta ultrapassá-lo. Na curva número 1, o monegasco protege o interior, mas para a curva 2, ele faz uma manobra por dentro da curva. E depois na 3 por fora. Ele arranca a 4ª posição numa manobra requintada do piloto holandês. Essa foi a última emoção deixada por este grande prêmio. O mais relevante no final da competição é que Norris teve um problema com os freios, que se tornou muito mais grave nas últimas voltas, especialmente na última, tendo que frear muito com o motor e usando o pedal o mínimo possível, perdendo toda a vantagem que havia construído com George Russell, que quase o alcançou na última volta. Apesar da falha nos freios, ele defendeu o 2º lugar no final. E com isso, ao menos, salvar o final desta corrida. Mas justamente ao chegar à volta 56, Oscar Piastri terminava o recital, se recuperava do seu erro na Austrália e ganhava o Grande Prêmio da China, para voltar a entrar na luta pelo título mundial de pilotos. Oscar Piastri conquista sua primeira vitória na temporada após um fim de semana consistente, mostrando novamente ritmo, solidez e velocidade na disputa. Que era exatamente o que ele precisava para limpar a cara do que aconteceu na semana passada e voltar a mostrar que esse garoto pode estar lá na briga. O restante do top 10 do Grande Prêmio da China terminaria da seguinte maneira:
Norris termina em segundo, sobrevivendo a problemas de freio no fim da corrida. Russell fica em terceiro após mais um final de semana consistente. Verstappen terminou em quarto, não podendo fazer mais neste grande prêmio. Charles Leclerc ficou em quinto e Lewis Hamilton em sexto. Em mais um domingo desastroso para a equipe italiana, Esteban Ocon ficou em sétimo lugar sob aplausos, enquanto Andrea Kimi Antonelli terminou em oitavo após um fim de semana complicado. Nono lugar para Albon, fechando uma corrida incrível de sua parte e fechando o top o animador da competição, Oliver Behrman. Mas depois da corrida descobrimos que as duas Ferraris foram desclassificadas, a de Leclerc por não atingir o peso mínimo e a de Hamilton por desgaste excessivo na chapa do piso do monoposto. Pierre Gasly foi desclassificado devido ao problema do peso mínimo. Assim, os pilotos atrás de Lewis Hamilton e Charles Leclerc avançam 2 posições. Com isso, o ancestral termina na 9ª posição e Carlos Sainz acaba somando o último ponto deste Grande Prêmio da China. Para ser sincero, esta corrida decepcionou comparada à da Austrália. A pista estava difícil, mas tudo o que as equipes coletaram no sábado com o sprint fez com que a corrida de domingo se tornasse super previsível. Sem muitas batalhas na parte alta e com uma corrida completamente processional, a qual, infelizmente, devido ao quão plana e chata foi, não posso dar uma classificação melhor que 3. E acredito que não teria sido assim se não fosse pela sprint, mas a verdade é o que é. Deixamos a China desanimados e temos que esperar pelo Japão em algumas semanas para retomar a aventura deste campeonato mundial de Fórmula 1. Meus pilotos do dia são Esteban Ocon, Alex Albon e, principalmente, Oscar Piastri. A corrida do australiano foi de controle absoluto do início ao fim, resolvendo melhor os problemas do carro, a degradação e com um ritmo brutal. Espero que isso se repita nos próximos grandes prêmios e não caia como na temporada passada. Por quê? A disputa pelo título já começou e Oscar sabe que esta pode ser sua grande chance. E ele não pode desperdiçar a bala tão importante que este garoto tem na câmara com seu McLaren. A maior decepção do dia foi o desempenho da equipe Ferrari como um todo. O que acabou de acontecer é um completo absurdo em todos os sentidos. Nunca na história as duas Ferraris foram desclassificadas no mesmo grande prêmio e vão embora com apenas o que somaram na corrida sprint. A Ferrari está enfrentando um desastre de proporções bíblicas no momento. Resta ver como eles se recuperarão dessa situação, porque além disso, o ritmo de corrida mostrado hoje não foi nada notável, confirmando os problemas que a Ferrari tem neste 2025. Com isso, encerramos o resumo da segunda rodada do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Mas aqui é onde eu te pergunto, o que você achou deste grande prêmio? Gostou? Te decepcionou? Que nota você dá para a corrida? E quem foram os seus pilotos do dia e as suas decepções do dia? Deixem-me saber todas as suas opiniões na seção de comentários. Eu me despeço dizendo que se você gostou deste vídeo, nos dê um joinha. Inscreva-se no canal, ative as notificações para novos vídeos e compartilhe com seus amigos. Também te convido a nos seguir nas nossas contas do Instagram e Twitter, cujo link estará na descrição deste vídeo. E nos vemos em breve para mais conteúdo neste seu canal de Skyline Racing. Obrigado por nos sintonizar e até logo! Obrigado.